Fala galera, tudo bem? Vamos para mais um jogo histórico aqui no canal. Tem sido muito legal ver a repercussão de vocês, ver como vocês estão curtindo a série e a participação também. Então, mais uma vez, faça esse convite, se inscreva aqui no canal, é só clicar aqui embaixo, já ativa aí o sininho da notificação, que aí você fica sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui, e deixe o comentário, e deixe no comentário também sugestões de outros jogos que vocês querem ver. Esse de hoje é um que foi lembrado por muita gente, a final da Eurocopa de 2000, né? O título dramático da França. A França tinha sido campeã do mundo em 98, batendo o Brasil. Vídeo que também já está aqui na série, já está dentro da playlist dos jogos históricos. E na final de 2000 conseguiria uma dramática virada para cima da Itália para conquistar também o título da Euro, conseguindo aí juntar as duas taças, né? Copa do Mundo e Eurocopa, algo fantástico que a França conseguiu nesse período do final dos anos 90, na virada do século. Aí a Copa de 2002 acabou sendo uma grande decepção, né? Por parte dessa excelente equipe da França, de uma excelente geração mesmo, inclusive, que a França teve. Então vamos falar um pouco mais sobre o jogo, usando, claro, o campinho, falando um pouco dessa distribuição de peças também. A Itália não tinha o Zambrotta para a final, o Zambrotta foi expulso na semi, então o Pessotto entrou para fazer a ala pela direita, mas a estrutura da equipe, embora com escolhas também, né, por exemplo, a escolha foi do Del Vecchio no ataque. A Itália tinha outras opções, tinha o Filippo Inzaghi, tinha o Montella, tinha Del Piero, todos os jogadores que poderiam ter começado a final. O Del Vecchio foi a escolha com o Totti encostando nele, e com isso o Stefano Fiori fazia o papel de um terceiro meio-campista, um meia que não era exatamente à frente dos dois volantes, porque em muitos momentos ele ficava mais próximo até de se alinhar aos meio-campistas, no caso de Biagio e o Albertini. E do lado esquerdo, o Maldini como ala e um trio de zaga muito forte, né, com o Cannavaro, com o Giuliano e com o Nesta, jogando ali centralizado entre os outros dois zagueiros. E o Toldo no gol, né, que acabou virando um dos personagens também, porque ele chega a Euro como terceiro goleiro e joga a final como titular. E não que ele tenha sido importante, na minha visão, em relação ao resultado da decisão, mas a história dele ao longo da competição chama atenção. No lado da França, a ausência de última hora acabou sendo o Petit, que estava com febre, acabou não jogando, estava no banco, mas nem foi utilizado. E a França opta por entrar em campo sem o Anelka também. Então Anelka e Trezeguet ficam como opções no banco de reservas. O Dugarry começa o jogo como o atacante, mas numa função um pouco diferente. Então a gente entra mais nessa questão do posicionamento para falar sobre esse desenrolar da partida também. Mas a França com o Thuram de um lado, Lizarazu do outro, laterais do título mundial inclusive, né, laterais importantíssimos da seleção francesa, com Blanc e Desailly, dupla também que tinha sido a titular durante a Copa do Mundo de 98, uma excelente dupla de zaga. E aí no meio campo com Vieira e Deschamps, formando a dupla dessa vez, né? E não um tripé, não um tridente ali de meio-campistas, com Djorkaeff, Zidane, Dugarry e Henry, formando esse quarteto ofensivo. E aí indo para a questão do desenrolar tático do jogo. O início é frenético, né? Não tem nada a ver com a sequência do primeiro tempo, que vira um jogo muito mais travado. Mas o início, os movimentos iniciais são de um jogo muito aberto, com a França tentando se lançar ao ataque e com a Itália tentando ser muito direta nas recuperações de bola. Então a ideia da Itália era muito uma bola mais direta, um lançamento para explorar a entrada do Del Vecchio e principalmente para tentar fazer com que o Totti fosse esse cara a receber e lançar o Del Vecchio. E isso já cria o primeiro grande embate da final. Para mim, se a gente for dividir aí a final em alguns tópicos, em alguns duelos, em algumas batalhas interessantes, talvez a primeira seja Del Vecchio e Desailly, porque o Del Vecchio caía pelo lado direito de ataque, o Desailly saía para fazer essa marcação em cima dele e os dois se chocaram inúmeras vezes no primeiro tempo, principalmente, e foi uma batalha das mais interessantes porque a Itália queria sair para incomodar rapidamente em poucos toques. E isso dependia muito do Del Vecchio tentar levar vantagem. Mas o Desailly era um zagueiro de muita força física, com boa leitura também para sair. Então eles travaram uma batalha bem interessante dentro do primeiro tempo, com o maior número de vitórias para o defensor francês nesse embate. Do outro lado, a grande ameaça da França no primeiro tempo era o Henry. E o Henry jogando centralizado, mas caindo pelos dois lados do ataque. Então toda vez que a bola chegava ao Henry, ele tentava as arrancadas, tentava partir para cima, em alguns momentos isolado inclusive, mas conseguindo dar trabalho. É que era muito difícil criar para cima desse sistema defensivo italiano. A Itália tinha ótimos zagueiros,
alas bem fortes também, né, em especial o Maldini pelo lado esquerdo, mas era uma Itália que conseguia se sustentar bem ali defensivamente. Então, por mais que a França tivesse essa iniciativa, a França não conseguia criar para valer grandes situações, não conseguia incomodar muito o todo no gol. E o jogo passa a ter, depois desse cenário inicial frenético da França se lançar, a Itália responder, então o jogo começa, os primeiros 2, 3, 5 minutos são frenéticos. Depois o jogo dá uma assentada, o ritmo é outro, o ritmo fica mais lento, o primeiro tempo é um primeiro tempo muito amarrado, e é um primeiro tempo em que a França tenta juntar jogadores, principalmente pelo lado esquerdo, então vira um lado mais explorado, porque é o lado que tem subidas do Lizarazu, e o Lizarazu acaba criando ou subindo muitas vezes por dentro, porque o Dugarry teve um papel de jogar bem aberto pela esquerda, então ele não foi um atacante, ele chegou a ser 9 em outros momentos, mas nesse jogo especificamente não. Nesse jogo ele atua como um meia pela esquerda, então ele ora é ponta, recebendo bem aberto, ora recua até para ajudar na marcação na saída do Albertini por aquele setor também, então o Dugarry acaba tendo um papel importante de jogar para o time, de tentar gerar uma superioridade, seja para marcar ou para atacar, e a França começa a buscar muito aquele lado. É verdade também que, da mesma forma que ele gerava essas situações, ele geralmente recebia a bola com espaço, mas ele era o jogador menos indicado para criar a partir desse espaço que tinha. Então ele era muito acionado, a França conseguia progredir muitas vezes pela esquerda, mas dos pés dele não saíram grandes situações, já que ele não era o jogador mais criativo da França, longe disso. Então, o jogo da França busca muito esse lado esquerdo, pela saída do Lizarazu, pelo posicionamento que ocupava o Dugarry, porque ele não era exatamente o jogador que o Pessotto saía para marcar, e se o Pessotto saísse, outras peças exploravam esse espaço, porque o Zidane estava ali como esse meia, e o primeiro tempo do Zidane é bem discreto, ele não consegue criar muita coisa para cima desse trio de meio-campistas da Itália, o Albertini caindo pela direita, o Di Biagio por dentro, o Fiori recompondo a esquerda, então só Totti e Del Vecchio tinham mais liberdade à frente. O Zidane faz um primeiro tempo bem discreto, mas pelo lado esquerdo, quando a França aproxima as peças, algumas jogadas saem. Ora com as projeções do Vieira, que era quem saía um pouco mais, quem se lançava, mas também não estava conseguindo romper essas linhas de marcação da Itália. Então a Itália sustentava bem, mesmo que um jogo de menor tempo de posse de bola, diante da iniciativa francesa. Do outro lado, ficava um pouco mais de espaço, porque o Djokaev não ocupava o corredor, ele armava mais por dentro, se aproximava do Henry em alguns momentos quase como um atacante, mais avançado do que o Zidane e do que o próprio Dugarry, mas o corredor direito tinha eventuais avanços do Thuram e tinha, por outro lado, espaço também para que a Itália explorasse. Só que a Itália não usava tanto aquilo ali. Em alguns momentos o Maldini teve algumas boas arrancadas indo à frente, estou falando no primeiro tempo ainda, dentro desse cenário inicial, e o Fiori teve uma ou outra arrancada da esquerda para dentro, mas como a Itália não chegava a ocupar o campo de ataque por longos períodos, nem dá para falar muito nesse papel de articulação da Itália dentro do primeiro tempo. Se a Itália tinha um pouco mais de saída, era muito com o Albertini, como esse volante à direita, em alguns momentos com o Pessotto se lançando para tentar fazer uma tabela pela direita, como o Totti e Del Vecchio caíam por aquele lado, o jogo ficou muito concentrado ali. Lado esquerdo da França, lado direito da Itália. E o jogo vai para o intervalo dessa forma, né? E o interessante na segunda etapa é como a substituição muda o jogo. E qual é essa primeira substituição? A entrada do Del Piero na vaga do Fiori. Porque o impacto é imediato para a Itália. A Itália automaticamente passa a ter o Totti mais recuado, então agora o Totti joga à frente dos dois volantes, à frente de Di Biagio e também do Albertini. Ou seja, a Itália ganha um articulador com maior qualidade de distribuição, e esse passe longo funcionava já muito bem na Roma nesse período também, e passa a ter o Del Piero para receber essa bola, caindo muitas vezes pela esquerda. Então já não era mais só o Del Vecchio incomodando o Desailly, passa a ser também o Del Piero com espaço para incomodar pelo lado esquerdo, para virar um atacante a mais e também para prender a marcação do Thuram. E se a França não tinha exatamente um meia pela direita, agora o Maldini passa a ter mais peso ainda nesses avanços. E essa resposta da Itália é muito imediata.
A Itália cria chances em cruzamentos, com o Maldini indo à frente, com o Del Piero recebendo a bola na esquerda. Então esses minutos imediatamente seguintes aí à substituição são muito positivos para a Itália. E o gol sai logo depois, né? O gol sai numa sequência de área preenchida, bola parada, então não é um momento de organização ofensiva como um todo, mas é um momento do brilho do Totti, porque o gol sai de um belíssimo toque de calcanhar do Totti para acionar o Pessotto na ponta direita, e aí o cruzamento encontra o Del Vecchio na área para finalizar. Dessa vez o Desailly não chega a tempo, não corta, e o Del Vecchio coloca a Itália na frente. E o gol anima ainda mais a Itália, porque era um momento em que a Itália, com a substituição, já tinha se lançado, chega ao gol, e com o gol continua tendo esse espaço. E o Del Piero acaba sendo o personagem pro bem e pro mal, porque ele entra, muda o jogo, muda a cara da Itália, a resposta é muito boa. Mas ele tem logo depois do gol do Del Vecchio, a chance clara de fazer o 2-0, porque o Totti recebe a bola nas costas dos dois volantes, a França, ao ficar atrás no placar, começa cada vez a se lançar mais, e a gente vai chegar na forma como a França termina o jogo, inclusive, com as substituições mais ofensivas, com um tudo ou nada, mas logo depois do gol, o Del Piero tem uma chance clara, frente a frente com o Barthez, e finaliza para fora, num bom passe do Totti para ele. Lá no final do jogo, o Del Piero ainda tem outra chance clara de fazer o 2-0 também, dessa vez recebendo do Ambrosini, que entraria mais tarde. De novo da mesma forma, e aí o Barthez faz a defesa, mas o Del Piero recebendo pela esquerda do ataque, saindo de frente para o gol. Então a Itália teve chances, teve o jogo na mão, poderia ter feito 2-0, e claro, o gol sofrido vem aos 47 do segundo tempo, né, o gol do Wiltord, que aí a gente entra em como a resposta da França ao gol sofrido. A França, num primeiro momento, tira o Dugarry e coloca o Wiltord. Isso faz com que a França ganhe um jogador a mais, primeiro o Wiltord, jogando pelo lado esquerdo mesmo, mas tentando ter mais chegada à área, tentando criar, produzir mais, já que o Dugarry, embora tenha gerado essa vantagem do espaço que ele recebia, não estava criando grande coisa. Como a Itália tinha respondido indo para frente, o Wiltord entra para tentar dar um pouco mais de velocidade, chegada à área, até alternar um pouco mais com o Henry. Mas são as outras substituições mais para frente que mudam de verdade o cenário do jogo. Porque aí a França coloca o Trezeguet entra na vaga do Djorkaeff, e com isso o Trezeguet passa a ser o atacante central, com o Henry vindo da ponta esquerda para dentro. O Wiltord era um atacante a mais nessa altura, ora por dentro, ora um pouquinho à direita, mas mais por dentro até. E o Zidane passa a ser o jogador que precisava articular as jogadas. A França, nessa altura, conseguia empurrar a linha de defesa da Itália para dentro da área, mas a Itália ainda suportava, porque tinha ótimos zagueiros e se defendia muito bem. O Nesta faz alguns desarmes fantásticos dentro do jogo, e era um zagueiraço, né? A Itália tinha grandes jogadores defensivamente falando. Então, as substituições fazem com que a França cada vez tenha mais cara desse tudo ou nada, de partir para cima. A Itália responde tirando o Di Biagio, colocando o Ambrosini, então era a troca de um volante por outro, o Ambrosini protegendo um pouco mais a área. Nessa altura, os alas da Itália já sobem muito pouco, então vira uma linha com 5 na defesa, mais o Ambrosini como volante central à esquerda do Albertini. Então Ambrosini e Albertini formam essa dupla de volantes, o Totti à frente, pronto para puxar eventuais contra-ataques. A Itália chega a ter alguns contra-ataques. Depois entra o Montella na vaga do Del Vecchio, e o cenário de final de jogo já é o mais radical possível, porque aí a França coloca o Pires, né, ou Pires, dependendo de como você preferir aí a pronúncia, na vaga do Lizarazu. Então a França abre mão do seu lateral esquerdo, até porque nessa altura os volantes da França se projetavam, os laterais da França se projetavam, e era o Zidane que começa a aparecer mais no segundo tempo, até pelo fato da Itália, quando faz aquela primeira substituição sacando o Stefano Fiori e colocando o Del Piero, a Itália abre mão de um meio-campista para preencher a entrada da área. Isso permite que o Zidane tenha uma área um pouco maior de atuação. E aí o Zidane passa a participar mais do jogo, a chamar a responsabilidade. E nessa altura, de um jogo em que a França ia para o tudo ou nada, a bola passava muito pelos pés do Zidane, caindo muito pela direita, já que era um setor que não tinha ninguém, né? Já que estava todo mundo ocupando a área, o Zidane tentava cair muitas vezes pela direita, em outros momentos caía pela esquerda, ele ia para onde estava a bola, para tentar buscar e participar. Deschamps e Vieira se alternavam, mas depois da entrada do Pires, Deschamps fica um pouco mais, pelo menos para dar algum equilíbrio defensivo, alguma cobertura dupla de zaga, já que o Thuram também se mandava e pela direita encontrava algum espaço para progredir, para avançar, e com isso a França tentava pressionar. Mas a Itália suportava bem, de novo, não era um jogo que exigia tanto assim do todo. Ele chega a ter algumas intervenções relevantes, mas não é que ele fizesse uma partida primorosa, o jogo da vida dele, longe disso.
E como vem o gol, né? Vem da forma mais aleatória possível, porque vem de uma bola parada no campo de defesa, o Barthez ali já nos acréscimos, já se aproximando dos segundos finais do jogo, dá um chutão pra frente, a França ganha a primeira bola perto da entrada da área, o Cannavaro não consegue afastar de cabeça, só raspa de cabeça, e aí o Wiltord entra para finalizar do lado esquerdo da área e conseguir a batida cruzada para fazer o gol de empate, levando o jogo para prorrogação. E aí tem um outro aspecto importante, né, que talvez muita gente nem se lembre, nem acompanhasse futebol na época também. Golden Goal, gol de ouro, morte súbita, como quiser chamar, era o regulamento da época. Então, um gol na prorrogação significava fim de jogo. Quem marcar é o campeão. E foi o que aconteceu. A França inicia a prorrogação com essa formação ultra ofensiva, a Itália até pelo que era o jogo, disposta a esperar um pouco mais também, já que a França iria continuar atacando, nem tinha time para tentar se defender nessa altura do jogo. E curiosamente, né, o Cannavaro, que depois faria grandíssima Copa do Mundo 2006 e foi um ótimo zagueiro ao longo da carreira, e formava uma grande zaga nessa Euro 2000, acaba sendo um dos personagens, porque ele não consegue afastar o perigo no primeiro gol, e no segundo gol da França, o passe ruim dele para o Albertini, coloca o Albertini na fogueira, vem o desarme da França no campo de ataque, perto da área, e aí o Pires faz a jogada pela esquerda para cruzar rasteiro, para a finalização do Trezeguet, gol da França, os dois jogadores do banco, né? Aliás, os três, porque o Wiltord no tempo normal, depois na prorrogação, o Pires fazendo a jogada, o Trezeguet fazendo o gol, os três jogadores que saem do banco são decisivos para a virada da França num grande título europeu, de uma grande Euro 2000, e que ajudava a coroar ainda mais um time que já tinha sido campeão do mundo em 98. Mas para a Itália o sabor foi o mais dramático possível, o mais pesado possível, porque a Itália teve o jogo nas mãos, a Itália teve 1-0, a Itália conseguiu se defender bem durante boa parte do jogo, sem sofrer tanta pressão assim, sem ser um bombardeio. A Itália vai para os minutos finais dos acréscimos com a sensação de título. Já tinha toda aquela sensação de contagem regressiva em banco, parte da torcida já apreensiva pelo apito final, porque era só questão de tempo, e aí vem o duro golpe do gol no final, e na prorrogação o gol de ouro, matando a seleção da Itália, dando título à seleção da França, de uma França campeã europeia em 2000. Quero saber de vocês aí, o que vocês se lembram da final, se vocês acompanharam essa Euro 2000, sensações do jogo especificamente, o que você se lembra do regulamento, do Golden Goal também, né, o gol de ouro, e sugestões. Deixem aí nos comentários outros jogos históricos pra gente falar aqui no canal. Um abraço, até a próxima.